Tá, eu vou gravar aqui porque, como é 30 minutos só, né? É bom a gente não ficar esperando ninguém entrar depois, quem quiser assistir gravado, Tá bom. tá bom? Gente, vamos começar fazendo uma oração antes de tudo, né? Vamos fechar os olhos, fazer uma oração para agradecer a Deus por este momento. Tá bom. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Pai, desde já, Senhor, por essa oportunidade, por cada pessoa, Senhor, que está aqui, Pai, e por aquelas que ainda vão assistir, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, obrigado por enriquecer a vida de cada mulher, Senhor. Que tudo que sai da boca da Camila hoje, Senhor, toque o coração de cada pessoa e a faça cada vez crescer mais e ter mais força para lutar. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado por tudo. Visita cada pessoa e cada família dela, em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Cá, primeiramente eu quero agradecer a você por ter tirado seu tempo. Você é uma mulher muito atarefada, né? Muitas coisas para fazer. E tirou esse tempinho aí para passar para a gente conhecimento, tá? A gente tem 30 minutos só. Aí a gente vai conversando. E aí conforme você for falando, eu vou controlando um tempo aqui, tá bom? Tá bom. Primeiramente, eu quero que você fale um pouquinho de como você entrou para Mary Kay e por que, né, você resolveu fazer esse negócio. Na verdade, eu conheci você, né? E aí você me apresentou a oportunidade. Eu não tive interesse de início, porque eu já tinha vendido outras coisas e me dava muito trabalho para pouco dinheiro, né? Então eu recebia aquela caixa, tinha que ficar folheando aquela revista enorme para ficar separando o pedido, e para mim era um pesadelo ter que entregar. Então eu não queria de início. E aí depois, eu lembro que quando eu entrei, estava até a mesma promoção que a gente teve o mês passado, de 50% de desconto. Então eu acabei entrando, porque o lucro ia ser muito bom. Eu entrei para vender um mês e saí. E eu tô, acho que em setembro eu faço 4 anos, né? Então, de início, na minha cabeça era isso. Eu ia entrar, vender um mês, eu investi R$ 1.000, na minha cabeça eu ia ter R$ 1.000 de lucro, acho que eu achei que esses R$ 1.000 ia durar meses, né? E aí eu não ia vender mais. Eu estava bastante apertada porque eu estava construindo, então eu trabalhava, meu salário não era ruim, mas eu ficava naquele aperto, naquele sufoco. Então eu entrei para ter um alívio assim imediato, né? Que eu estava com algumas dívidas, tinha que comprar algumas coisas para minha sobrinha. Então na época eu entrei com esse intuito de vender um mês, só que acabou que eu fui tendo encomendas e acabei fazendo o segundo pedido no mês seguinte, né? Mas também assim, vou entregar porque eu queria atender as clientes, não queria deixar na mão. Mas também naquele intuito, vou fazer então mais esse. E aí foi indo e tô em 4 anos. Só mais esse, tá aqui até hoje, né? Exato. Ô, Ká, e conta aí pra gente o que mudou na sua vida, Mary Kay mudou? O que você já conquistou com Mary Kay? O que fez uma diferença grande na sua vida? Teve algum momento na sua vida que você falou assim, nossa, se não fosse Mary Kay agora, eu não ia ter como pagar isso ou comprar alguma coisa? Conta pra gente aí. Então, né, hoje eu falei o meu primeiro, o meu segundo pedido eu fiz no intuito de só esse. Hoje eu já não tenho mais isso, porque eu pago muitas contas com o valor da Mary Kay. Igual eu falei, eu trabalhava, mas o salário ia só para as contas mesmo e não sobrava nada. Então, assim, trabalhava igual uma condenada e não estava sobrando nem para pizza no final de semana. E aí eu comprei um carro, não é um carrão, né? Não é o carro cor-de-rosa, mas assim, eu Logo falo mais que vai quando eu ser. comprei assim, até hoje eu entro dentro dele, eu falo, pode ser velhinha assim, mas eu entro dentro dele e falo, meu Deus, obrigada porque eu tenho esse carro, porque me ajudou muito antes ir para a empresa, pegar a criança no babá, depois pegar um ônibus até a avenida e descia, depois subia tudo de a pé, pegava o neném na babá e descia com mala de notebook, mala da neném, né? Porque era fralda, então era uma mala mesmo, e ainda a minha malinha de Mary Kay na mão. Então eu vinha com 3 bolsas mais a bebê. Aí De descia para a ônibus. avenida
descia para a avenida de a pé de novo e pegava outro ônibus. Então, assim, me ajudou muito em questão de entregas, né? Eu fazia as entregas antes sem o carro mesmo, fazia de ônibus, fazia de a pé, mas depois com o carro facilitou muito. Então, assim, a maior conquista que eu tive, assim, não foi uma coisa assim que sobrou o dinheiro, eu fui lá e comprei o carro. Eu decidi comprar com a cara e com a coragem, morrendo de medo, e eu decidi que eu não ia tirar o valor da parcela do meu carro do meu salário, até porque não sobrava, né? Se eu tivesse que tirar do meu salário, eu estava na roça, porque não estava sobrando. E aí eu decidi. Então, assim, enquanto eu não chegava naquele valor de pagar a parcela do carro, eu não parava. Então, se empacar, às vezes não dava o valor, eu fazia uma rifa e eu ia dando um jeito até eu conseguir o valor da parcela do carro. Certo. Então você fez um planejamento, colocou uma meta para você vender por mês, para você tirar o dinheiro do carro todo mês. Exato, não foi assim. Eu juntei sim um pouco da entrada, Uhum. mas foi mais assim, coloquei o pé e Deus colocou o chão. Não foi uma coisa assim certa que eu já estava, por exemplo, sei lá, metade do valor, alguma coisa do tipo. Não, eu coloquei, eu tinha um nome limpo para poder comprar o carro, então eu financiei e eu decidi que eu não ia pagar, que eu ia pagar com o salário de Mary Kay. Uhum. E, gente, para quem é mais antiga sabe, né? Mas para quem não é, quem é mais nova aí, a Camila, a gente fazia reunião de unidade aqui, ela vinha, ela é a única que não faltava. Ela Com o vinha crachá no com o pescoço. crachá no pescoço da empresa, ela saía da empresa, ela pegava a filha dela na babá e ela vinha a pé, né, cara? Porque não tinha carro na Sim. época, com crachá, com bolsa da neném, e ela sempre vinha. Então, para vocês verem como a determinação, o foco da pessoa e a vontade de crescer, né, faz diferença. Ela tá até aí hoje, ó, conseguiu comprar o carro dela, pagando com o dinheiro de Mary Kay, né? Por quê? Porque ela é determinada e focada. E Não adianta assim, detalhe, né? Hoje ele tá quitado já. que Eu não tá vendo, tenho mais gente? essa dívida. Que benção, tá vendo? Porque ela se determinou, né? Muitas de nós têm nossos sonhos aí, um é comprar um carro, é comprar uma casa, e a Camila é uma prova viva, né? De que é capaz, isso é possível, né? E que a gente é capaz, né? O meu carro também eu pago o dia de Mary Kay, né? Então, isso é possível. Ô, Kai, me fala aí, fala um pouquinho de como você é seu dia, porque, gente, a Camila trabalha fora também, né? Tem criança pequena, tem marido, né? E ainda trabalha fora, trabalha em empresa, CLT. Então, conta pra gente aí como que é seu dia a dia, como que você faz para fazer suas vendas. Olha, eu corro bastante. E assim, eu falo que eu não tenho preguiça. Preguiça é do diabo. Então, assim, É isso aí. eu não tenho aquilo de eu já trabalho, alguma coisa do tipo. E então, assim, eu trabalho o dia inteiro. Quando eu entrei, eu trabalhava numa outra empresa. Eu saía às 5, porém, fechamento, final de mês, eu ficava até muito tarde na empresa. Só que aí logo depois, assim, eu comprei o carro, acabou facilitando um pouco. Mas de início eu vendia na empresa, eu fazia curso, eu vendia para o pessoal no curso e mais o pessoal da família. Uhum, Depois, mas mesmo assim já vendia bem, né? Aí uhum. depois do carro facilitou um pouco. Hoje eu tenho cliente no São Pedro, no Jordanese, então facilitou um pouco mais. Mas eu faço Mary Kay depois do meu horário. A empresa que eu tô hoje eu estou trabalhando home office, mas quando eu estou trabalhando na empresa, eu nem tenho acesso ao meu celular particular, eu só fico com acesso ao telefone da empresa, né? E aí, quando eu saio para almoçar, eu tenho 1h15 de almoço, então ajuda um pouquinho, né? Que dá tempo de eu almoçar tranquila e sobra ali um tempinho. Então, eu olho as mensagens, eu faço postagem todos os dias no meu horário de almoço, e eu vou oferecendo. Hoje eu estou assim com mais dificuldade de sair, né? Porque eu estou trabalhando de home office, mas quando eu estou na empresa, em horário de almoço, eu monto a bolsinha, deixo com o pessoal da RH na hora que eles forem almoçar. Eu tomo muito cuidado em seguir as normas da empresa para não virar bagunça e eu ser chamada atenção, né? Então, assim, eu falo, quando você for almoçar, você vê. E aí eu deixo as bolsinhas, amostras com as pessoas. Lá eu deixo às vezes o ponto é longe da empresa. Aí eu falo que até numa carona eu já cheguei a vender. Às vezes eu paro
dou carona pro pessoal que tá subindo. Eu nem conheço, às vezes, que a empresa é grande, mas eu sei que é de lá, às vezes eu reconheço pela camisa. Aí eu dou carona, paro e já falo, ou elas veem a mala no carro. Tanto que no início eu falava para todo mundo. Eu lembro que a última carona que eu dei, a menina já falou: Ah, é você que vem de Mary Kay? E aí ela foi e pegou uma base e um pincel. Então, até na carona eu vou oferecendo. Então, eu vou dando um jeitinho. Então, o meu eu faço depois do horário, no horário do almoço, né? Eu faço isso de postar e deixo com alguém na empresa. E depois que eu saio, eu faço minhas entregas. Então, assim, quando eu vou fazer uma entrega, eu já procuro dar uma atenção, mostrar um perfume, colocar uma amostra dentro, alguma coisa do tipo. Eu tento dar um jeitinho para mostrar outras coisas para vender mais, porque o tempo realmente é curto. Mas aí, como eu falei, eu até gosto da correria. Por exemplo, hoje eu parei de trabalhar às 18, eu tomei banho, lavei louça, o pedreiro tá mexendo aqui em casa, tá um pó terrível. Eu passei pano na sala, na cozinha, eu varri o quintal, eu coloquei roupa para lavar, tomei banho, dei banho na minha filha e agora eu sentei para reunião. Aí as minhas entregas eu fiz ontem, que como eu sabia que eu tinha hoje as, essa reunião, né? Então eu adiantei as minhas entregas ontem. Então, assim, é bem corrido, sim, mas não é nada assim que não dê para fazer. E como eu tenho um resultado, não é aquela coisa assim, a Mary Kay, ela não me deixa desgastada. Por exemplo, igual eu falei que antes eu vendia outra coisa, chegava aquela caixa que para mim era um pesadelo, porque era uma revista dessa grossura, um monte de coisa para separar. Hoje a Mary Kay chega, dificilmente eu tenho que olhar no meu WhatsApp para ver quem pediu o quê. Normalmente eu já sei, até porque eu trabalho muito com pronta entrega, né? Então, eu não tenho isso, né? Chega, eu já separo às vezes dentro do carro mesmo, eu já sei o que cada um pediu e eu já vou entregando. Eu não tenho essa trabalheira que eu tinha antes. E o resultado é muito maior, né? Porque antes, quando eu arrebentava de vender, era R$ 300 por mês. E com Mary Kay eu consigo vender muito mais. Isso por pessoa agora, né, Cá? Oi? Agora é 300 por pessoa, não é a venda total. Exato. Tá vendo, gente? Isso é pra gente ter mais um exemplo que é possível, né? A Camila trabalha fora, ela tem filha, ela tem marido, né? E ela consegue fazer o negócio dela. Então, às vezes, tem pessoas que falam, eu não consigo, eu não tenho tempo, né? E às vezes só faz Mary Kay, não faz nem outra coisa. E ela não, ela trabalha fora. Vocês viram? Ela aproveita as oportunidades, né? Ela não fica esperando a pessoa impedir. Hoje mesmo, na hora do meu almoço, eu fui tomar vacina da gripe, né? A minha filha tomou e eu tomei. Então foi coisa assim de última hora. Minha amiga me avisou, eu falei, eu vou na hora do meu almoço. Então deu a hora do meu almoço, eu fui correndo porque eu queria ir e voltar dentro do horário, né? Porque eu não avisei ninguém da minha coordenação. E aí eu já coloquei os cartãozinhos da Mary Kay no bolso. E aí a enfermeira que me aplicou a injeção, eu já dei o meu cartãozinho para ela, falei que eu era consultora. Depois a moça da recepção, não tinha ninguém, igual ela não estava atendendo ninguém, então eu cheguei nela também, entreguei meu cartãozinho e deixei também. Então, assim, a gente faz com o tempo que a gente tem, né? Então, assim, foi bem correndo, porque eu fiz na hora do almoço, eu não pude falar nada, mas o meu cartãozinho eu levei e entreguei para o pessoal que me deu a vacina. Aproveitando todas as oportunidades, né? Sim. É tomando vacina, é dando carona, é indo fazer uma compra. Exato. Tá vendo? É nas oportunidades que ela faz. Cá, fala outra coisa pra gente. Como que você fez aquele mês? A gente sabe, né? Eu sei que foi um mês bem difícil para você. Um mês que você achou que não ia conseguir fazer uma pontuação alta, né? E foi um mês que você foi rainha de vendas, né? Então conta pra gente o que você fez para ser rainha de vendas e como que você coloca a sua fé, como que você coloca a positividade assim, como você mesmo com dificuldades, problemas que todo mundo tem, né? Você, mesmo assim, você continua positiva, sem desanimar. Fala pra gente aí. Então, quando eu passo por um momento difícil, eu não travo, porque eu sei que não vai cair do céu, né? Então, assim, eu já passei por algumas coisas, né? O ano passado, quando deu essa pandemia, eu tinha acabado de sair de uma empresa muito boa, né? Que era a empresa que eu tinha saído, e eu entrei em outra, e aí deu a pandemia, eu já reduzi meu salário bastante nessa que eu entrei,
E aí deu a pandemia, eu fiquei com a metade do salário. E aí, para ajudar, eu paguei um boleto falso do carro. E assim, eu fiquei com a carga reduzida, eu fiquei trabalhando meio período, mas o salário também reduziu. Aí tinha um percentual do governo, mas o meu deu errado. Da empresa inteira, só o meu deu errado. Então, assim, o meu não caiu. E eu fiquei só com aquela metade mesmo. E eu paguei um boleto, o próprio site do banco me direcionou para um site falso, até o policial falou que talvez seja até um próprio funcionário, e eu paguei boletos falsos do carro. Então, o que aconteceu? Eu fiquei muito chateada, eu até chorei, eu falei, meu Deus, por que você deixou isso fazer comigo, isso acontecer comigo? Porque eu estava até orgulhosa, que eu falei, gente, eu estava com a metade do salário e eu continuei pagando babá, continuei pagando internet, as minhas contas dentro de casa, e eu conhecia gente que estava com o salário normal e estava jogando, que na pandemia eles fizeram isso, as parcelas do carro para frente, né? E eu falei, eu com a metade do salário eu consegui me dar certo com Mary Kay, então eu já estava orgulhosa de ter conseguido. E aí aconteceu essas 2 parcelas do carro, que eu paguei 2 ainda, e aí eu descobri. Então, assim, eu fiquei muito mal no dia. Eu lembro que tinha até um treinamento daquela, acho que é Gleice, né, Joviane? É Gleice? Isso, Gleice Joviane. Aquela do no 12 lá. Isso mesmo. E eu estava participando do treinamento dela e eu fiquei tão acabada que nesse dia eu nem participei. Só que no outro dia eu falei assim, não vai cair do céu, gente. Então, foi um impulso. Eu falei assim, eu vou ter que me virar. E aí eu fiz rifa, e eu fiz isso, fiz aquilo. E eu lembro que eu vendi mais de 4 mil no meio de uma pandemia que as empresas estavam dispensando. Até a babá da minha filha falou que tinha se assustado, porque ela falou que um dia, ela até chorou, porque ela falou que deixaram as crianças de manhã, e deu 11 horas, já tinha voltado 3 pais que tinham perdido o emprego. E aí, no meio disso, graças a Deus, assim, eu vendi muito, vendi mais de 4 mil esse mês e eu consegui recuperar as parcelas do carro que eu tinha pagado falsa. E recentemente, que foi até no mês, né, que é esse mês que você está falando em específico, aconteceu a mesma coisa, eu tive um baita de um problemão que todo mundo tem, apenas muda o endereço, mas todas nós temos dificuldades, então às vezes a gente vê uma pessoa, igual eu já vi, nossa, mas você vende bem. Mas quando eu ia para a reunião, lá atrás, que eu ia lá com o crachá no pescoço, eu via as meninas falando que vendia 1.000, 1.500, 2.000, eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Que vergonha, nunca. Aí tinha aquele negócio de rainha, eu falei, gente, eu nunca vou ganhar. E aí eu tinha aquilo também. Então, assim, às vezes a gente cria aquilo de que para a pessoa é mais fácil, não é. Todos nós temos dificuldades, né? E aí, recentemente, que foi no mês de maio, eu tive uma queda, né? Eu caí no banheiro, eu tive 2 edemas na cabeça, que ficou me dando choque. Graças a Deus, agora já tá tudo resolvido, já tá tudo no lugar, os parafusos, e eu não tenho mais nada, mas eu fiquei com mais de mês tendo um choque, que se eu tivesse com alguma coisa na mão, dava aquela travada assim, eu soltava. O meu ombro saiu do lugar, então eu não conseguia dirigir. E aí eu falo assim, mas mesmo assim eu falo, eu não tenho preguiça. E eu caí e eu fui para o hospital, não pedi ajuda para ninguém, fui para o hospital com o ombro fora do lugar, não percebi que estava. E eu não consegui engatar a primeira marcha, e o povo buzinando lá, e eu lá bem plena, lá na Tenente Marques. E o povo é... E eu lá, assim, meia desnorteada do tombo. Não tô falando que as pessoas têm que fazer isso, né? Que eu fui com 2 crianças ainda, mas é que talvez eu não tive noção do quanto que eu tava machucada, né? E aí, quando eu voltei, ele falou, tem que fazer repouso. Claro que eu não peguei peso, até hoje eu tenho medo de pegar peso, mas eu não deixei de vender. E aí, nessa mesma semana dessa minha queda, com esse choque que eu falei que eu tive, eu derrubei uma coisa que não era minha, de quase 5 mil reais. E aí eu tive que pagar. E aí o que acontece? Eu falava, meu Deus, eu vou ter que pagar, eu vou ter que deixar o cartão de crédito para pagar isso, então eu não vou fazer pedido. E aí o que acontece? Aí quando foi... eu falei assim, mas se eu não fizer pedido, como é que eu vou pagar esses 5 mil reais? Porque com o meu salário eu não aguento, porque se eu pagar, eu vou deixar a luz, a água, tudo vai cortar tudo. Se eu tirar esse não tinha condições.
Então, nossa, assim, é igual eu falei, fiquei muito mal também o dia, mas é igual eu falei, o medo não me trava, porque eu sei que não vai cair do céu e eu também não gosto de pedir, não gosto de depender de outras pessoas. E aí eu falei, eu vou ter que tirar com o Mary Kay, porque o meu salário não tem jeito, é aquele pronto, não muda. A gente não tem hora extra, nada. Deu 6 horas, derruba o sistema. Então, o único jeito de eu conseguir o valor era com o Mary Kay. E eu falei, se eu não fazer o pedido, eu usar o cartão para pagar esse prejuízo, com o que eu vou pagar, né? E aí, com muito esforço, eu acho que eu juntei as moedas, e assim eu falo que foi sangue, suor e lágrimas, e eu fiz um pedido de 35%. E aí, aí eu fiz um pedido num dia, no outro dia a Thaís lançou o desafio. E aí era a mala de rodinha que eu tanto queria, né? E aí ela falou assim para mim, você pode ganhar, é só você fazer mais tanto. E eu até contei isso para ela, que eu fiquei muita raiva dela. Porque eu falei assim, mas que absurdo. Eu tô no fundo do poço, porque assim, tinha sido muito sofrido para eu fazer aquele pedido de 35%. Eu falei assim, se ela soubesse o que eu tive que fazer, que eu vendi o almoço para comprar a janta, para conseguir fazer aquele pedido de 35%, e ela veio falar para mim para eu fazer outro. Eu falei assim, eu não tinha que ter feito nenhum, porque eu precisava usar o cartão para pagar aquele prejuízo que eu tinha causado, né? E, enfim, e aí eu até fiquei com raiva, sabe? Falei assim, nossa, nunca que eu vou conseguir. Enfim, deu uma semana, só que como eu falei, o medo, ele não me trava. E 5.000 não é assim, não cai do céu. E aí, assim, eu falo, Deus foi tão bom, porque o que eu quebrei teve conserto, no final das contas, eu não precisei dos 5.000, só que eu trabalhei em cima dos 5.000. Então, eu fiz rifa, eu fiz promoção, eu fiz eu deixei base, aí eu falava para a moça, olha, eu deixo uma base com você, se você vender 5 para mim, eu te dou a sua. E assim, ela não vendia só 5 base, eu falava base, mas aí tinha outra pessoa que queria outras coisas, mas como eu falei que ela tinha que vender base, a pessoa queria um rime, ela empurrou a base também. Então eu fiz bastante assim, desse jeito, consegui vender, e aí igual eu falei, eu vendi tanto que eu fiz o segundo pedido e eu ganhei a mala de rodinhas. E aí depois eu contei para. O segundo pedido que eu fiz não foi de pouquinho, não, foi de 40%. E aí eu ainda falei depois para Thaís, né? Eu falei assim, Thaís, eu fiquei com uma raiva de você porque eu tinha sofrido tanto. Eu fiz aquele pedido chorando, falando, meu Deus, não deixa eu fazer merda. Com medo, né? Peraí que eu vou colocar meu filho para carregar aqui. Com medo de estar fazendo besteira, né? E gente, precisar depois do cartão, eu acho né? que se cair, eu mando o link de novo, tá? Porque falta 1 minuto. Mas vamos ver se ele libera. Tá. Pode falar, então, cara. E eu acabei fazendo o segundo pedido, porque realmente eu vendi muito e ganhei a minha mala de rodinhas. Então, assim, e nem precisei pagar os 5.000 porque teve conserto. É isso aí, tá vendo? Foi um mês que foi bem difícil para cá e ela não desistiu, ela continuou, igual ela falou, ela não trava, né? Igual a Camila falou. Se ela ficar parada, prostada, pensando assim, eu não vou, tô com problema, tô com dificuldade, não vou fazer, não vai acontecer nada, né? Realmente tem que colocar a mão na massa e fazer para poder. Gente, estão ouvindo? Sim. Tá ouvindo? Sim. Então, realmente tem que colocar a mão na massa, não ficar pensando, que eu tô com problema aqui, tô com problema ali, realmente ir fazer, né, Cá? Foi isso que você fez, né? Você tinha ficado chorando pelo notebook que quebrou, né? Você tava até agora chorando. E você não, né? Arregaçou as mangas e foi que foi, deu o seu melhor e conseguiu resolver tudo. Conta aí da semana que eu profetizei uma venda e você aceitou a venda e conseguiu fazer? Assim, esse dia a Thaís deu uma meta, né? Ela falou assim, vocês vão vender R$500 hoje, em nome de Jesus. E eu falei assim, eu recebo, eu vou vender os 500, mas assim, todas as vezes eu falo, mas dessa vez eu falei com aquela fé, com aquela certeza. Eu parei de trabalhar às 6 horas da tarde, eu não tenho tanto acesso ao celular, e aí eu parei de trabalhar, tomei banho e fui na igreja. Aí quando eu voltei, era quase 9 horas. E aí eu falei, gente, é 9 horas da noite, eu não vendi os R$500.
Aí eu fui sentar e falei, bom, vou começar a chamar o pessoal porque eu vou vender os R$ 500. Isso era 9 horas da noite, mas assim, eu tinha uma certeza que eu ia vender, eu não fiquei assustada pelo horário, eu tinha certeza que eu ia conseguir vender. E aí, quando eu cheguei, nem precisou eu chamar muitas pessoas, na verdade, uma cliente que eu não chamei ela me chamou e ela ia sair de férias, ela falou que toda vez que ela ia para casa dos parentes dela, ela tinha costume de levar perfume. E ele se acostumou e virou uma tradição. Toda vez que ela vai para o Nordeste, ela leva perfume. E aí ela pediu perfume, acho que não sei se foi 5, se foi 6, e assim, é igual eu falei, deu 9 horas da noite, eu não me assustei com aquilo de, eu não vou conseguir, eu tinha falado de manhã que eu ia vender e eu estava confiante e eu vendi os R$ 500. Tá vendo, gente? Isso aí é fé, né? É acreditar. Quando eu falo lá, eu sou meia doida. Eu falo, vamos vender tanto. Pessoal. É igual a Camila ficou brava quando eu falei. Você vai ganhar mala de rodinha, viu? Vai, você vai bater a meta. Ela ficou brava, mas a gente tem que crer, né? Quando a gente acredita de todo o coração e coloca fé, né? Tudo dá certo. Eu mesmo tem hora que eu acordo ligada no 220, eu falo, meu Deus, hoje eu não vou vender menos que R$ 500. E acontece, né? Isso é o pensamento positivo, é acreditar que realmente dá certo, né? E acreditar de todo o coração e fazer, né? Não é só falar, meu Deus, orar a Deus para vender e não ir atrás, né? Então, Sim. a Camila, com certeza, para ela fazer essa venda que ela fez de R$ 500, ela trabalhou. Ela não somente aceitou, eu recebo R$ 500 de venda e ficou lá assistindo Netflix. Não. E vai dormir, né? Eu recebo, vou dormir, quando eu acordar, tá com venda. Mas, falando nisso, a Camila trabalha tanto que ela até mandou mensagem para mim um tempo atrás. Nossa, Thaís, estou vendendo tanto que até dormindo. Ela falou que foi dormir, quando acordou tinha um monte de venda. Porque isso é tudo Isso fruto é do verdade trabalho, mesmo. né? Lembra? Isso é tudo fruto do trabalho dela, né? E por isso que ela foi rainha. Não é a primeira vez que ela é rainha, né? Várias vezes, até na outra vez que eu era diretora, a Camila estava se destacando, né? Por conta do trabalho dela, realmente, que ela trabalha bem focada aí. Ô, Kai, fala pra gente aí umas dicas de vendas. Você arrebenta em vendas, é muito criativa. Conta aí algumas dicas que você faz para ter várias vendas boas. Quando eu estava começando, eu trabalhei bastante com sessão, porque as minhas amigas, elas não conheciam Mary Kay. E eu lembro que quando eu fiz o meu primeiro pedido, que eu falei para minhas amigas, eu lembro que eu levei 3 nãos. E eu falei, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Por que eu fui fazer esse pedido? Eu marquei a sessão e elas falaram assim, 2, desse jeito, exatamente desse jeito, eu não esqueço. Se você quiser vir fazer a sessão, você vem. Só que eu não vou comprar, porque é muito caro. E só que assim, eu fiquei muito assustada com aquilo, foi um banho de água fria, mas o medo não me desanimou a ponto de eu não ir. E eu fui nessa sessão. E eu lembro que uma foi uma amiga minha, tinha mais 2 irmãs dela na casa, e ela falou assim, eu não vou comprar porque é caro. Eu fiz a sessão, elas adoraram o kit básico na época. A base que ela falou que ela não ia comprar porque ela cara, ela estava com uma da Natura, que acho que era Natura Una, se eu não me engano, era 89, a da Mary Kay era 64. Ela disse que não ia comprar a Mary Kay porque era cara, né? E eu vendi R$ 400 nessa casa, e na outra eu lembro que eu vendi um primer. Então, assim, eu levei 3 não. Se eu tivesse desanimado, eu poderia nem ter ido. Elas já estão falando que não vão comprar nada, eu vou gastar dinheiro de passagem. Elas eram na mesma rua, mas eu gastei o dinheiro do ônibus de ida e volta, né? Que na época eu não tinha carro. Então, assim, o não, é igual eu falei, eu não sou de travar, né? Mesmo assim, super desanimada, porque eu ouvi isso, pode vir, mas eu já tô avisando que eu não vou comprar. Mas mesmo assim eu fui. E eu vendi 400 e pouco numa casa, não lembro mais o valor exato, e na outra eu lembro que eu vendi um primer e ela encomendou outras coisas, né? Ela foi comprando aos pouquinhos. Então, assim, e aí eu ia pedindo indicação, quando empacava, às vezes eu pegava uma cor de batom que não saía, eu fazia uma rifa. Eu tinha muito costume, eu faço aquela de 30 nomes, que aí rapidinho vai, e eu ia fazendo desse jeito. Aí hoje, como não estava dando mais questão de sessão, aí eu fiz cartãozinho, comecei a distribuir. Aí eu lembro que quando deu a pandemia, fechou salão, fechou tudo. Aí eu lembro que a feira começou a funcionar e a feira estava quase um evento, né? Que era a única coisa que estava funcionando, aquela feira ali na frente do som. E aí tinha um rapaz lá que ele entregava, que ele ficava olhando os carros, que ele é bem conhecido aqui no Polvilho, né?
E ele olha mesmo, é um senhor, e às vezes o pessoal dá o dinheiro assim até para ajudar ele. E eu falei assim para ele: se eu te der um dinheiro, você entrega os meus cartãozinhos pro pessoal que vinha aqui? E aí o pessoal fala: nossa, você entregou na feira? Entreguei na feira, pois a última vez que eu fui na feira eu vendi até pro povo das barracas. E vendi máscara de cílios que estava na promoção. Então, assim, feio é as contas ficar sem pagar, os boletos atrasados. Então, É eu isso dei, aí. acho que R$ 20 para ele e deixei um bolinho de cartãozinho com ele. E aí, o pessoal que parava para entregar o carro, ele entregava. Se eu não me engano, foi próximo do Dia das Mães e eu cheguei a fazer 2 vendas com isso. Eu poderia não ter feito nenhuma, mas assim, quando eu faço uma coisa que não dá certo, eu fico tentando outra. E aí eu fiz para o meu sobrinho, depois eu descobri que nem podia, mas enfim, eu não sabia e fiz. Eu dei também os cartãozinhos para o meu sobrinho, ele colocou debaixo das portas do apartamento dele, do andar todo. E aí eu fui fazendo desse jeito. Hoje, o que eu estava fazendo, o que eu fiz nos 2 últimos meses que me ajudou bastante, eu dei a bolsa com todos os perfumes para 2 amigas minhas, elas levaram para a empresa, mostraram, porque eu não consigo entrar dentro das empresas, né? Então, eu levei, né? Elas levaram essas bolsas com as amostras, e acho que uma vendeu 5, a outra vendeu 4. E aí eu dou uma necessaire bem legal mesmo da Mary Kay personalizada de brinde, elas ficam super felizes, ou eu dou um desconto num produto, no próximo produto que elas comprarem. E aí isso me ajuda também, porque aí vira indicação. Às vezes a pessoa compra um perfume, eu já entrego com o meu cartãozinho dentro, se ela precisar de outra coisa, e aí eu vou captando clientes novos. Eu já fiz bazar também. Eu já cheguei a vender 1.400 em 1 hora de bazar, porque eu tenho desespero do pessoal ir saindo do grupo. Então, os bazar que eu fiz, eu já fiz 2, eu vou postando e eu tento não ficar segurando muito, porque para não atrapalhar ninguém, né? Para ser aquela coisa mais rápida. Só que eu vou avisando, né? Eu vou mandando, ó, eu vou começar daqui a pouco, eu vou mandar no particular, ó, fica de olho aí que tal coisa que você quer, eu vou colocar primeiro, sabe? Eu ia movimentando no particular quem estava participando. E aí eu vendi num bazar em 1 hora, eu vendi 1.444 para ser exata. Teve um outro que foi o último, eu vendi mais de 1.600. E aí teve um que foi o Arraial, que eu até comentei com a Thaís. Eu não sei se foi porque eu fiz muito em cima da hora, eu divulguei numa segunda para fazer num sábado. E eu não fiz isso. Eu não fiquei conversando com as pessoas igual eu fazia no bazar. Ah, e o que que você queria? A pessoa, eu queria um pó translúcido. Eu falava, eu vou colocar então, porque você quer. Mentira, eu já ia colocar. Mas aí a pessoa achava que, nossa, só porque eu falei, ela vai colocar específico para mim. Então a pessoa tinha aquele comprometimento de participar no horário para ela pegar aquilo porque eu coloquei para ela. E aí, com o Arraial, eu não tive aquele retorno que eu esperava. E às vezes, por que que eu gosto de falar isso? Que nem tudo que a gente faz dá certo. E não é que a gente é fracassada ou que fez errado, esse negócio não é para mim. Não é isso. Porque assim, eu já fiz outras vezes e deu certo. Então eu preciso olhar para ver o que que foi que eu fiz de diferente ou realmente eu fiz fora de época de pagamento, alguma coisa do tipo. Então, assim, a gente não pode desanimar. Então, assim, eu vendi R$ 300 nesse. Talvez uma pessoa fez e vendeu R$ 300, para ela seria ótimo. Para mim, não foi muito, né? Eu agradeço pelos R$ 300, mas eu esperava bem mais. Só que no outro dia, isso não me desanimou. No mesmo dia, eu saí e fui fazer entrega. E aí eu fiz, foi acho que 4 entregas que eu tive. Só que quando, igual eu falei, eu não desanimo. Ai, nossa, o outro eu vendi 1.600, eu vendi 300. Que banho de água fria. Conforme eu fui entregar, eu ia mostrando outras coisas. Eu lembro que teve uma menina que falou: seu cílio, você é postiço? Eu falei: não, não é postiço, não. Peguei e tirei o óculos. Eu falei: até puxei assim para ela ver que não era. É o rímel da Mary Kay. E aí eu acabei e vendi um rímel também. E aí já entreguei a amostra de perfume. Então, assim, aí depois disso eu comecei a fazer a bolsa 48 horas. Então, assim, quando nem tudo às vezes que dá certo para mim, às vezes vai dar certo para você, às vezes o perfil de cliente nosso é diferente, a realidade nossa é diferente. Tem gente que no serviço consegue trabalhar, vender bastante, tem gente que a empresa proíbe totalmente. Se você vê uma revistinha lá circulando, você vai parar no RH. Então, assim, cada pessoa tem uma realidade diferente. Então, a gente tem que ir se moldando com o que a gente pode fazer.
E assim, é igual eu já ouvi, até a Thaís mesmo já falou assim, igual eu falei, quando eu tô precisando de dinheiro rápido, eu faço uma rifa. E você mesmo já falou assim para mim, olha, não dá certo eu fazer rifa. Então você vê assim que nem tudo que não existe um manual do que vai dar certo para todo mundo. Só que assim, eu não desanimo. Então, se dá alguma coisa errada, eu tento outra. Então, eu vou pegando indicação. Eu sempre comprei necessaire. Então, eu sempre dou mimo para minhas clientes. Então, assim, eu tenho cliente, é claro, né, que aparece, assim, aquelas que compram uma base e quer que você dê um carro para elas, né? Mas, assim, a maioria é muito grata. Então, eu tenho cliente que às vezes eu dou uma bolsa, ela, nossa, que linda! E ela me indica cliente porque ela fica tão grata de eu ter dado aquela necessaire para ela, que ela fica querendo me ajudar. E às vezes, assim, até meu marido, às vezes, já chegou a falar para mim, ele, da onde que você conseguiu esse povo? Às vezes, quando eu vou fazer entrega. Ele, onde que você conheceu esse pessoal? E eu, às vezes, eu nem sei, eu falo a indicação e vai indo. Então, assim, eu tenho isso também desde que eu comecei, de dar necessaire, e às vezes eu falava assim, eu não tenho um valor, acima de R$ 200. Se eu vendi 100, eu falava para a pessoa, viu, se você pegar um lápis de olho, eu te dou uma necessaire. Às vezes a pessoa tinha comprado 200 e eu falava, se você pegou um batom, eu te dou uma necessaire. Só que a outra tinha comprado 100, eu também dei. Então, o meu intuito era fazer ela pegar mais alguma coisinha. E sempre dava certo, porque às vezes o batom tinha batom de R$ 29,90, tem lápis que é baratinho também. A gente tem esse mês o lápis que está na promoção, então às vezes a pessoa pega, eu faço mais uma venda e aí eu dou ali a necessaire. Então, a necessaire de dar de brinde eu tenho desde quando eu comecei a vender Mary Kay. Eu acho que eu fidelizei muito cliente por isso. Deu até a Love, né? Que eu fiquei louca. Sim. Lembra, Dei Love? a Love. Eu ganhava, as que eu ganhava na conquista trimestral, eu dava tudo. Nas reuniões, necessaire, até a bolsa Love ela deu. Eu falei, Camila, não acredito que você deu sua bolsa. Pois Não, é. misericórdia que você deu aquela bolsa louca por ela. Eu dou. Ela sempre deu. Isso que é o legal, tá vendo, gente? A Camila deu várias dicas aqui legal. A questão de mimar as clientes. Eu até falei isso. Eu acho que alguma consultora hoje de mimar as clientes, que é importante. Eu falei no grupo também, né? Que é muito importante estar sempre mimando os clientes. Viu a tática da Camila? A pessoa comprava 100, a outra 200, mas ela falava, leva mais alguma coisa que te dou uma necessaire. Né? Então, olha só, isso é tudo uma forma dela de trabalhar, né? Como ela falou, cada um tem um jeito de trabalhar. É a questão mesmo da rifa, né? Igual eu falei para Camila, eu não consigo vender rifa, né? Para mim, a rifa para mim não dá muito certo, mas o arraiá deu super certo e para cá o arraiá já não deu muito certo. Então isso é sempre tentar. Eu já tinha tentado fazer a bolsa 48 horas algumas vezes. Uma vez eu tentei fazer, muito tempo atrás, não tinha dado certo. E eu voltei agora a fazer bolsa 48 horas, tá dando super certo para mim. Então é o quê? Igual a Ká falou, não desistir. Não deu certo na primeira, faz de novo. Não deu certo daquela forma, faz outra forma. O negócio é não desistir. Cada pessoa tem um perfil, cada cliente tem um perfil. Então você tem que achar a sua forma de trabalhar. Né? Não é porque deu certo com a Ká de uma forma que comigo vai dar, ou deu comigo com a Ká. Cada um tem um jeito, cada um tem um perfil de cliente e cada um tem uma forma de trabalhar. Né? Uma coisa que eu achei legal que a Camila fez também, gente, uma super ideia que ela deu aí, ela coloca a bolsa 48 horas dela para rodar nas empresas. Então ela pede uma pessoa levar. Então, porque eu não posso entrar, né? Super legal, eu achei. Aí eu pego, aí eu faço até a listinha de qual vai ser a próxima empresa que eu a minha amei bolsa vai entrar. Super amei, tá vendo, gente? Várias dicas. Tem muita coisa que a Camila passou aí, dá pra fazer umas 2 folhas do que ela falou, dá pra anotar tudo e fazer. E é assim, a gente pega a ideia, a gente faz igual. Não deu certo igual? Você pode fazer do seu jeito a ideia, pegar a ideia da Camila e você fazer do seu jeito, né? Só aperfeiçoar, e é assim que a gente faz. O importante é a gente nunca parar, né? Eu já fiz urna. Oi, tá vendo? Eu já fiz urna também. Deixei uma amiga minha que estava começando, na verdade virou amiga, né? Eu e a minha filha e a filha dela fazia balé junto, a gente se conheceu num dia, e no dia mesmo eu fiz a proposta de deixar a urna com ela. E aí eu falei assim, olha,
ela queria comprar os produtos para fazer limpeza de pele, mas como ela estava começando, ela estava muito apertada. Eu falei assim, viu, por que você não divulga? Ó, quem fazer a sobrancelha ganha uma sessão de cuidados com a pele da Mary Kay. Ela falou, nossa, arrasou. Ela até me abraçou de alegria. E aí eu deixei a urna com ela, eu dei um kitzinho, porque ela queria muito de pele, eu lembro que tinha lançado a edição especial do kit 3D em miniatura, não sei se vocês lembram. E acho que estava R$29,90 e chegou a vir na promoção, acho que até mais... Não, era R$29,90 mesmo na promoção. E aí eu peguei, dei esse kitzinho para ela e foi dando certo, foi chamando, eu ganhei cliente desse jeito. Então, assim, é igual eu falei, o que dá errado, igual, por exemplo, da Bolsa 48 horas. Eu consegui colocar ela para rodar, entregando para uma pessoa, e essa pessoa que trabalha numa empresa ia entrar e vender para mim, e deu super certo, mas ela ainda, tipo assim, eu entregava para você usar na sua casa, eu ainda não consegui, mas eu ainda não desisti, eu ainda não aceito que É não isso deu aí, certo. não Então eu vou aceita. tentar até... Então, assim, aí eu divulguei também, mas é igual eu falei assim, às vezes a gente posta, a pessoa nem vê, é igual bazar. Eu coloco lá a foto no meu status, entra 2 pessoas no grupo. Aí quando eu vou mandando no particular, em 1 hora já aconteceu no meu horário do almoço eu colocar 20 pessoas dentro do grupo, entendeu? Então, assim, é igual eu tô falando, às vezes a forma que a gente faz, né? Tem gente que às vezes já coloca no status e as clientes já entram, as minhas não, eu tenho que ficar cutucando lá no particular. Então, assim, eu vou tentando, não deu certo de um jeito, a gente tenta de outro. É igual eu falei assim, nem tudo que às vezes dá certo para uma pessoa dá para outra, porque cada uma de nós é uma realidade. Tem gente que É isso trabalha aí. só com Mary Kay. E eu lembro que uma vez eu ouvi isso e eu falei assim que eu nunca mais ia reclamar, porque eu falava assim que eu não vendia bem porque eu trabalhava fora e eu não tinha tempo para focar com criança pequena. E aí eu fui numa reunião e a menina olhou para mim e falou assim: "Ah, mas para você é mais fácil, né? Porque você trabalha em empresa e aí você vende para quem trabalha com você". E aí eu falei: "Nossa, a mesma desculpa que eu uso, tipo assim, eu me colocava no lugar dela, que o lugar dela era mais fácil e ela disse que o meu era mais fácil. Então, o que eu aprendi com isso? Não apontar o erro dos outros, mas olhar para mim, que a gente fica muito com isso de para fulano é mais fácil, mas para fulano é mais fácil porque tem carro. Quando eu comecei a vender, eu não tinha carro. Eu ia de ônibus mesmo. É mais fácil para quem tem carro? É. O que eu tô querendo, mas assim, não é impossível para quem tá andando de ônibus ou de a pé fazer. Dá para fazer. É mais difícil, mas assim, quando a gente quer fazer acontecer, a gente dá um jeito. Quando a gente não quer, a gente arruma uma desculpa. Então, assim, a gente não pode ficar desanimando com o que vem, com o não que a gente leva. Por exemplo, eu falei, quando eu fiz meu pedido, as 3 pessoas, eu mandei mensagem para 3 pessoas marcando sessão e as 3 deram negativa. Uma nem quis que eu fosse, as outras 2 pode vir, mas eu já tô avisando que eu não vou comprar nada. E se eu não tivesse ido, eu não teria vendido nada e eu teria ficado com meus R$1.000 lá que eu tinha investido dentro da caixa. E aí eu ia botar a culpa na empresa, na Thaís, que me iniciou, e na verdade a culpada era eu. E assim, eu levei um não, aí eu fui, peguei o ônibus, triste da vida, achando que, meu Deus, né, vou gastar o dinheiro da passagem. E eu cheguei lá e vendi mais de R$500 em 2 horas. Então, assim, a gente não pode desanimar ou deixar de fazer, às vezes uma pessoa desanimou a gente, porque para desanimar é o que mais tem. E às vezes você escuta, ai, fulano vendeu e se endividou, que não sei o quê. Eu falo assim, mas eu não vou me endividar, porque eu vou vender. Quando a minha caixa chega, a minha maior motivação é ver a minha caixa chega. Enquanto não esvazia, eu não sossego. E isso depende de mim. E às vezes eu acho assim que não é questão assim, é Mary Kay, é outro produto. Eu acho que depende muito mais da gente em si fazer dar certo do que das outras pessoas. Porque tem gente que bota a culpa em tudo. É porque minha família não me apoia. Quando eu comecei a vender, claro que se você tiver apoio, maravilha, né? Mas quando eu comecei a vender, eu tive uma pessoa que vendeu Mary Kay e não deu certo, a Thaís até sabe disso, e ela envenenou o meu marido. Ela falou assim que a Mesmo. Thaís empurrava produto
e que depois a pessoa ela fazia uma lavagem cerebral, e aí o meu marido veio odiando a Thaís. E ela que me apresentou Mary Kay. Oi? E ela que me apresentou Mary Kay, né? Foi bem assim. Exato. Então, assim, e eu falei, meu Deus do céu, só que eu sempre tive a minha cabeça, assim, quanto a isso, que para as coisas darem certo, não depende da gente, não da outra pessoa. Então, eu nem dei bola para aquilo que ela falou, até ela não falou para mim, mas o meu marido foi meses ele falando, ele via a caixa chegar e ele falava, o que você está ganhando com isso aí? Que dinheiro que você está ganhando que eu não vejo dinheiro nenhum? E aí, o que eu comecei a fazer? Em vez para eu não dar um soco nele, que eu também não tenho muita paciência, né? E eu falei assim, eu não queria ficar explicando. Aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei na época não tinha muito esse negócio de Pix, né? Que hoje o pessoal tudo faz Pix. Então, eu pegava o dinheiro na mão. Aí eu vinha contando na mão dele assim, e ele sabe que eu não sou de sacar dinheiro, porque eu pago tudo pelo celular. E ele falou assim para mim, você tá sacando dinheiro agora? Eu falei, não tô sacando dinheiro não, é do Mary Kay isso aqui. Aí às vezes era até dinheiro do salário também, eu jogava lá junto para dar mais movimento, né? E aí eu comecei a chamar ele quando eu ia para São Pedro, viu? Eu tenho uma entrega lá no São Pedro, eu não sei onde é, você vai comigo? E ele começou a falar, da onde que você conseguiu essas pessoas? E eu comecei a falar, aí eu entrava no carro e falava assim, ela comprou R$ 500, aí ela comprou 300, aí ela comprou cento e pouco. Igual, por exemplo, da minha cunhada, aí ela levou para a firma para mim e ela vendeu tanto. E aí eu comecei a falar para ele, e aí eu comecei a mostrar. Eu falei assim, ó, por exemplo, a maior prova de que dava certo foi quando eu fiquei com a metade do salário e eu paguei boleto falso do carro. E aí o que ele achou? Ele achou que eu ia correr para ele pedir dinheiro para pagar as contas. E como eu falei, eu fiquei muito triste, muito abalada, né, com o que aconteceu, porque eu estava me esforçando muito, né, e é um choque. Mas aí, o que acontece? Quando foi no mês seguinte, ele falou assim, as parcelas do carro, porque aí junta a terceira, o que acontece? O banco pega, né? E ele, as parcelas do carro, você negociou? Eu falei, não, já resolvi. Como que você resolveu? Mary Kay. E aí, depois disso, ele parou, isso foi o ano passado, mas você vê mais de 2 anos eu vendendo e ele sendo totalmente contra. E aí, depois disso, do carro, ele já estava assim, parando de encher o saco. Mas aí, depois disso do carro, ele falou assim, eu falei para as meninas lá na firma, ela falou para eu levar a ser vista. E depois disso, ele passou até a me ajudar. Semana passada eu fiz uma entrega depois, ele fez uma entrega para mim depois do pedágio numa empresa que é uma prima minha que mora em Osasco. Só que não tem condições de eu pagar pedágio para ir e voltar para às vezes entregar cento e poucos reais. E ele vai com a moto, não gasta nada de gasolina, ele não paga pedágio. E aí é ótimo, porque da última vez ela vendeu pro pessoal da firma, ela deu 380 na mão dele, e ele veio assim, olha, ela deu na hora 380 e na cabeça dele foi só ela que deu os 380, mas na verdade era ela e uma amiga dela. Mas aí eu fiquei assim, nossa, ela deu 380 já, tipo, em 5 minutos você vendeu 380, porque foi ele lá com a moto. Acho que meia hora ele foi e voltou, porque a empresa dela é a primeira depois do pedágio. Só passa o pedágio e já tem a entrada da empresa dela. E aí eu comecei a colocar ele assim mais para participar e entender. E aí ele não me enche mais o saco hoje, muito pelo contrário, ele fala assim, se você fazer um pedido maior, não tem mais desconto não, ele até se envolve nas coisas, né? E você vê, né, a Thaís, eu acho que você até já percebeu a cara de bunda, às vezes, quando ele ia me buscar, né? Nossa, muito bravo ele vinha. Ele bravo pra você ir logo, falava, gente, o marido da Camila tá louco, tá bravo demais. Era nítido, assim, que ele não gostava. Nossa, ele nem falava comigo, ele era muito bravo comigo, tipo assim, essa menina fica colocando a minha mulher de furada, era bem assim. Depois eu vim pegar dinheiro meu para sair do buraco, né? Quero ver depois o que vai acontecer. Mas tá vendo, gente? A Camila aí foi resiliente, ela não desistiu, né? Ela poderia ter falado, meu marido tá implicando, eu vou desistir, mas ela não, ela foi firme. Isso é para vocês verem que não há barreiras, né?
eu falo muito assim, usa seus problemas de degrau para você subir, né? Não tem que ser desculpa, né? É igual, muitas pessoas falam assim, né? Tem gente que não entende, fala assim, eu tenho um filho, acha que o filho atrapalha, né? Ai, porque eu tenho um filho, não dá para mim fazer isso, não dá para mim ir. Gente, eu vou com a Júlia para todo lugar. Eu posto foto direto com a Júlia não fazer entrega. Eu até fui numa reunião de diretoras, eu levei a Júlia, sabe? E assim, as pessoas tudo arrumam desculpa. Eu não posso porque eu tô com dor de barriga. Eu não posso porque eu quebrei a unha, né? E para vocês verem a Camila aí, ó. Ela teve problema que ela caiu, que ela ficou, né? Algum problema de saúde. Mesmo assim, ela não deixava de vender. Ela falava, Thaís, tô com o braço ruim aqui, mas ela continuava vendendo, né? Ela E foi... você ficava até preocupada, né? Você falava assim, mas não é melhor você ficar em casa? E Porque começou a me dar uma febre super alta, né? Foi mesmo, ficou com febre. Gente, e a Camila tava com o carrinho lá pra cima e pra baixo, falava, misericórdia. A Camila não parava. E assim, ela não deixou os problemas parar. Não, ela fez um degrau para ela subir. E assim, ela criou métodos, né? Ela criou estratégias. Não é porque ela estava com o braço ruim que ela não deixou de fazer marquê com o braço ruim. Ela continuou fazendo, mas ela criou estratégias de acordo com a rotina dela, com o cotidiano dela, com o problema que ela tinha, né? E isso que é legal. O marido dela não queria que ela vendesse, atrapalhou, não queria de jeito nenhum. O que ela fez? Ela começou a inserir ele no negócio, mostrar para ele que o negócio era bom, valia a pena, né? Então, a Camila nunca falou assim para mim, Thaís, eu acho que eu vou parar porque o meu marido tá enchendo o saco. Nunca falou. Ela comentava, né, ela comentou o que tinha acontecido, tudo, mas ela nunca falou assim, eu vou desistir por conta disso. Não. Então, a Camila é uma mulher muito forte e é muito exemplo pra gente aí, né? Uma pessoa muito guerreira, trabalha, não desiste. A Camila começou a dirigir depois que ela comprou o carro, né? Ela vinha aqui na rua de casa com o carro, mesmo com Eu medo. falava, Thaís, vira o carro aqui para mim. Que a rua era estreitinha, né? Vira o carro para mim. Hoje eu vou até para a Avenida Paulista. Tá um arraso, Camila. Um arraso. É isso aí. E assim, isso é para servir de exemplo para vocês, né? Não que vocês não façam, mas assim, cada pessoa tem uma rotina, cada pessoa tem uma vida, tem uma forma de viver, cada pessoa tem o seu problema, né? Seja um problema que seja na saúde, seja um problema financeiro, espiritual, cada pessoa tem seu problema. O que a gente não pode é desistir e parar, né? A gente tem que sempre colocar Deus como em primeiro lugar, como nosso sócio majoritário mesmo, da nossa empresa, do nosso negócio, ter fé, não desanimar e ser firme, persistir, né? Eu quero agradecer a Camila aí. Se vocês puderem ligar o microfone para dar uma salva de palmas para a Camila aí e agradecer. Uhul! Obrigado, Ká. Deus abençoe. Deus abençoe. A Marisa tá meio offline ali porque ela falou que não tá ouvindo. Depois vai ficar gravado aqui, eu vou passar para vocês o vídeo, tá? Cá, eu quero agradecer vocês. Nosso tempo, olha para você ver como Deus é maravilhoso. Já vai dar 1 hora que a gente está aqui na live e eles deram 40 minutos depois que encerrou os 30. Então, a gente ganhou 40 minutos de graça, glória a Deus. Tá? Eu quero te agradecer, quero dar parabéns mais uma vez para você, por você ter sido rainha, por você estar todo mês focada, por você ter ganhado sua mala. Inclusive, provavelmente, eu falei com a moça já, eu acho que semana que vem já chega a nossa mala. Vamos ver a Camila arrastando a mala dela aí pelo polvilho. Eu falei que eu vou até fazer entrega de a pé para mostrar a mala. Nos mostrar a morros, mala né? de Que todo aqui jeito. só tem morro. Então, eu quero dar parabéns por todas as suas conquistas, né? E eu creio que daqui para frente é só cada vez crescer mais e mais, tá? E assim, eu quero que vocês também peguem de exemplo a Camila e toda vez que vocês pensarem em desistir, vocês lembrem da história dela, né? Que ela não desistiu. Não foi marido reclamando, não foi braço quebrado, não foi notebook quebrado. Não foi nada, né? E vamos que vamos, gente. Vamos continuar trabalhando focada. Eu tô participando de um treinamento muito legal, inclusive, eu recebi um treinamento de vender rifa, tá? Porque eu quero ver eu não vender rifa agora. Eu quero ver. E aí eu vou ver se eu consigo passar para vocês na segunda-feira. Eu consegui aprender a fazer a agenda semanal com uma da top 1 da nossa área nacional. Inclusive, semana que vem eu vou passar o dia inteiro com ela aprendendo. E vou passar tudo para vocês que eu aprender com ela, né? A meta é crescer, a meta é ganhar dinheiro e cada vez mais e mais realizar nossos sonhos.
tá? Parabéns, Cá, mais uma vez. Deus abençoe. Obrigada. Obrigado por você ter tirado esse tempinho aqui para falar com a gente, para passar todas essas informações, essas dicas que foram maravilhosas. Eu tenho certeza que quem está aqui, quem assistir esse vídeo, vai agregar muito para a pessoa e vai alavancar as vendas dela, tá bom? Deus abençoe. Quer falar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Nós temos 5 minutos ainda. Não, eu só ia falar assim que se alguém quiser tirar alguma dúvida, eu estou à disposição, né? Eu posso ajudar, eu trabalho fora, então assim, eu posso demorar um pouco para responder, mas eu vou responder. Então, eu vou ficar muito feliz, né, se eu conseguir ajudar alguma de vocês aqui. E assim, não desistam, não fiquem chateados se alguma coisa der errado, porque vai dar errado, né? Eu falo assim que às vezes o fracasso, ele não é o contrário do sucesso, ele faz parte, né? Porque a gente não começa uma coisa hoje e fica rica amanhã, né? A constância, né? Eu acho que é a intensidade que a gente coloca, né? Nada vai dar certo do dia para a noite, isso não existe. Então, é difícil mesmo, é sofrido. Às vezes a gente vê assim e parece tão distante, porque quando eu ia nas primeiras reuniões, a pessoa falava que vendia 1.000, eu falava, gente, o que é que eu estou fazendo aqui? E assim, e hoje eu vendo mais de 1.000. Então, assim, não foi de um dia para o outro que eu comecei a vender isso. Tem gente que vende, eu já vi gente que no primeiro mês falou que vendeu 5.000. Então, assim, mas nem tudo já é assim de início tão simples, né? Às vezes é difícil mesmo, é sofrido, às vezes a gente encontra gente para desanimar, mas não desiste, coloca Deus sempre em primeiro lugar, né? Ora, toda vez que for sair, às vezes, ontem mesmo eu saí, eu falei assim, que eu volte com essa mala mais vazia, mais Glória a leve. Deus. Então, assim, sempre coloca Deus na frente de tudo e as coisas vão dar certo, sim. Uhul! Top! Parabéns, Cá. Obrigada, Deus abençoe. Obrigado, Michele, por ter participado. Marisa, Imagina. Thaís também entrou. Mari, tá ouvindo? Mari não tá ouvindo ainda. Você tá ouvindo, Mi? Tô sim. Obrigado, viu, por Michele, ter eu participado. conheço você tá lembrando de mim? Claro, mulher. E eu falei Claro assim, que lembro. Thaís, ai, que legal! Claro Eu que conheço a lembro, poxa, Michele, é gente Garrido. boa. Eu falei isso pra ela, nossa, ela é tão gente boa. Todas as irmãs Mary Kay Ai. agora. Filha é assim, a gente vai deixando esse polvilho tudo cor-de-rosa. Uhul. Obrigada, Obrigado, Cá, viu? pelas dicas. Obrigado por ter Tchau, participado. gente. Obrigado, Cá, Deus abençoe. Um beijo. Beijo, gente. tchau. Fica com Tchau, Deus. gente. Tchau.